Cheguei, Brasil! Você já agradeceu a Deus hoje, meu irmão, minha irmã, pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Deus tem uma vitória para você, independentemente das situações difíceis, independentemente das circunstâncias, independentemente das tempestades da vida. O Evangelho não nos promete facilidades, nos promete salvação. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Nesse meio tempo da caminhada da vida cristã, muitos desistem pelo meio do caminho e não concluem os seus propósitos. Vivem vidas espelhadas, observando o outro e vivendo a vida do outro. Quer ser melhor do que o outro, conta o testemunho do outro e nunca tem um testemunho pessoal para contar, para falar de Jesus. Mas a pergunta que eu vos faço nesta hora: e aí, meu irmão, minha irmã, quando é que você vai contar o seu testemunho para nós glorificarmos ao Senhor? É tempo de viver o extraordinário. É tempo de viver milagres. Mas, pregador, não estou entendendo nada. Como é que eu vou explicar? Ninguém vai poder explicar, ninguém vai saber explicar. É milagre. E milagres de Deus não se explicam, milagres de Deus se vive. Tempo de viver o extraordinário de Deus. No decorrer da nossa caminhada cristã, nós vamos enfrentar alguns intempéries, são coisas da vida. E nem por isso você pode desistir pelo primeiro vento que aparece. Você tem um chamado, você tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Você foi colocado na família certa, na hora certa, no lugar certo, no corpo certo. E Deus quer te abençoar aonde você está. Deus quer te abençoar da maneira que você está. Como foi Lázaro quando estava na sepultura, todo enfaixado. Jesus grita lá de fora: Lázaro, sai para fora. A voz do Espírito Santo nesta hora está chamando multidões de Lázaro. Lembrando que Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Multidões para saírem do sepulcro. Aleluia. Eu abrirei as vossas sepulturas e vos tirarei de lá, diz o Senhor. Ele vai abrir portas, vai trazer movimento, trazer oportunidades para você, mudar circunstâncias, mudar situações por causa de você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que clamam pelas madrugadas, daqueles que falam: Senhor, eu sei que eu sou pequenininho para esse tamanho desse problema, Jesus. Aleluia. Mas o Senhor é maior do que este problema. Vou falar de novo. O ditado popular, né? Não diga para Deus o tamanho do teu problema. Diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. É uma palavra antiga, porém certa, e cabe bem para esta palavra nesse momento. E você precisa levantar a tua cabeça. Quem tem a obrigação de acreditar no teu milagre é você. Não espere nada de ninguém. Faça por alguém o que você gostaria que fizesse por você. Estenda a mão, faça a diferença, onde quer que você vá, onde quer que andares. Sirva a Deus. Deixa Deus te usar e Ele quer te usar.
E através de você, outras pessoas também vão conhecer esse Deus que muda destinos. Tem destino sendo mudado nesta hora. Deus está mudando destinos. Está mudando vidas. Mudando corações. Trazendo esperança. Trazendo brilho nos olhos, sorriso no rosto. O Espírito Santo vai superar as tuas expectativas. Confia no Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 1. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, cedo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Jesus chama os seus discípulos e diz: vamos para outra banda. Eles ouviram o chamado. Mas eles não estavam só. Não eram só os discípulos, havia outras pessoas também. E haviam outros barquinhos. Mas Jesus estava no barco com os discípulos. E partiu para outra banda. Observe. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Levantou-se então um grande temporal. E as ondas eram tão grandes que passavam por cima do barco. E todos que estavam no barco com os discípulos e os outros barquinhos, estava ali a comitiva de Jesus. Ele com os discípulos no barco, outros barquinhos e uma grande tempestade. Todo mundo estava com medo de os seus barquinhos submergirem. Mas Jesus estava no barco com eles. E aquela comitiva não era uma comitiva qualquer. Era a comitiva em que Jesus estava presente. Porém, ele estava dormindo na popa. Dormindo em um travesseiro. Estava cansado. E os discípulos, com medo, despertaram a Jesus. Jesus se levantou, acalmou o vento e a tempestade. Versículo 38. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Bom, naquele momento, os discípulos temeram. E precisaram então despertar Jesus, acordar Jesus. Jesus se levanta, acalma o vento, acalma o mar. E houve então grande bonança. O fato é que os discípulos ficaram com medo. E por isso Jesus os repreendeu. Quantas vezes nas tempestades da vida, nós ficamos com muito medo. Temos tanta insegurança. Significa, meus irmãos, minhas irmãs, que o fato de sermos chamados por Jesus não nos isenta de enfrentarmos algumas tempestades na vida.
e os discípulos estavam ali enfrentando uma tempestade, mas Jesus estava no barco. E eles temeram. Jesus repreende os discípulos. Versículo 40. E disse-lhes: por que sois tímidos, incrédulos, medrosos? Ainda não tendes fé? Aleluia. Glória a Deus. Temeram. Jesus os repreendeu. Porque eles estavam ali, mesmo com Jesus no barco, mas ainda ficaram inseguros. As inseguranças da vida. Mas por qual motivo eles temeram? Porque eles estavam com medo diante dos vendavais. Não poderiam eles repreender o vento e o mar? Mas eles confiaram no Senhor, o Senhor repreendeu. Jesus fala: porque sois tímidos? Porque sois incrédulos? Jesus repreendeu os discípulos. Mas por que, pregador? Por que eles temeram? Simples. Não acreditavam totalmente em Jesus. Não confiavam totalmente no Senhor. E muitas vezes as situações da vida, elas vão tirar algumas máscaras, vão nos revelar a nós mesmos. Onde é que nós precisamos ser curados, onde que nós precisamos ser tratados, em que nós precisamos mudar para seguir a Jesus inteiramente, sem reservas. Os discípulos estavam ali, mas eles ainda tinham insegurança. Eles ainda tinham reservas. Inconscientemente, eles não acreditavam realmente que Jesus poderia fazer o milagre. Estavam inseguros. Por isso, temeram. Jesus os repreendeu. Versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora eles acreditaram. E agora eles falam: mas quem é este? Espantados, aterrorizados. Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Se você está passando pelos temporais e os vendavais da vida, se as ondas vêm sobre a tua embarcação da vida, e as ondas vêm mais alto que a sua embarcação, em alguns momentos parece que o barco vai afundar, mas a pergunta é: e aí, Jesus está no seu barco? A segunda pergunta para você: e aí, você confia no Senhor inteiramente? Glória a Deus. Você está preparado para os vendavais da vida? O chamado nós temos. Muitos são chamados, mas poucos têm coragem. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o chamado não nos isenta de passarmos por temporais, por vendavais. Eles ficaram atemorizados naquele momento. Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, a coisa está difícil. Fale com o Senhor. Conta para Jesus onde é a sua dor. Fala para Ele onde é que está doendo. Fala para Jesus, conta as tuas impossibilidades. Conta para Ele as tuas limitações. Tire as máscaras diante do Senhor, porque Ele te conhece de dentro para fora. Glória a Deus. Confie inteiramente em Deus. Tenha segurança no poder de Deus da tua história. Glórias a Deus. Imagine só a cena. Jesus no barco com os discípulos. Os outros barquinhos ali acompanhando. Aleluia. E as ondas eram tão altas que vinham sobre o barco. Estava todo mundo ali em aflição de uma grande tempestade. Mas Jesus estava no barco com eles. A conclusão que nós temos diante de tudo isso:
Que se com Deus está difícil, meu irmão, imagina sem Deus. Se você passa por tempestade, Jesus estando no barco, imagina sem Deus. Então eu vos convido nesta hora, convide o Senhor, fale com Jesus, para que Ele entre no seu barquinho da vida, para que você possa navegar em grande bonança. E Jesus vai repreender os temporais. Jesus vai repreender os ventos e vai haver bonança na tua história. Porém, quando os discípulos temeram, Jesus os repreendeu e disse: por que sois tímidos? Tem hora que você vai precisar levantar a tua mão com autoridade e repreender os vendavais. Repreender o mal dentro da tua casa. Abençoar a tua casa, a tua família. E quando você vê um levante ali, você vai dizer: epa, peraí, aqui não, Satanás, aqui quem manda é Jesus. Sai de reto. Glória a Deus. Abençoe a tua família, abençoe teu filho, abençoe teu esposo. E diga: a minha família não vai ser destruída, porque Jesus está neste barquinho aqui, aleluia. Jesus está aqui dentro desta casa junto comigo, aleluia. E você vai levantar as tuas mãos e vai abençoar a tua casa. Porém, não se intimide diante dos temporais da vida. Tenha autoridade, confie no Senhor. Eu vejo por aí pregadores que pregam mares de rosa. Não fale que na vida você vai passar por algumas aflições e tempestades, as pessoas não estão preparadas, muitas vezes são pegos de surpresas. Pregadores de rosas, preguem também os espinhos. É tempo de servir ao Senhor, sem temer a tempestade. Nós passamos por adversidades mesmo. Os dias atuais não são fáceis. É guerra, destruição, tanta coisa que nós vemos por aí. Mas a pergunta é: Jesus está no teu barco? Você confia mesmo no Senhor? Tem segurança? Aleluia! Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Vamos orar. Fale com o Senhor nesta hora. Deixa Jesus repreender os ventos da sua vida, os vendavais. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar esta pessoa, Pai, que está orando junto comigo agora. Pessoas que precisam de um milagre, precisam de uma cura, de uma libertação, de uma vitória. Meu Pai, precisa de uma bênção pessoal. Precisa de uma bênção na família, na vida do filho, do esposo, da esposa. Pessoas que precisam de libertação. Senhor, eu te peço agora, Jesus, vai entrando no barquinho do teu filho aí. Senhor, vai entrando, Senhor, vai repreendendo as tempestades da vida que tem assolado lares, famílias que têm sido destruídas pelos temporais da vida. Ah, Jesus, entra agora nessa circunstância difícil, muda esta situação, recebe aí a vitória. Todo mal desaparece aí agora, eu repreendo estes vendavais aí agora, em nome de Jesus, seja restaurado este lar, esta família, esta casa, em nome do Senhor Jesus, recebe. Já ouço o barulho de algemas caindo ao chão. Já ouço o barulho de correntes sendo quebradas, recebe. Tem libertação. Tem cura, vai ter ruído de avivamento, vai ter barulho de avivamento. É gente dando glória a Deus, é gente chorando na presença do Senhor e falando: nunca mais eu quero sair da presença do Senhor. Ah, meu Deus, entra nessa circunstância aí agora, Senhor. Agora, Senhor. Agora entra, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Recebe paz neste coração aflito, este emocional abalado. Eu repreendo a angústia, a tristeza, a opressão, a depressão, a síndrome do pânico. Todo mal sai para nunca mais voltar. Recebe a vitória de Deus na tua história, na tua vida, no teu lar. Se você crer, receba, porque Jesus está trabalhando. Jesus está no barco. Amém, glória a Deus.